Maria Cecília a 7 ans et sait profiter de son enfance. C'est qu'elle aime vraiment, c'est jouer. Et c'est en jouant qu'elle apprend et s'épanouit. C'est pourquoi les projets SESC Mais Infância encouragent le partage de divers apprentissages que seuls les jeux et la valorisation de l'enfance peuvent apporter. C'est dans le cadre de ces projets que le SESC offre des espaces et des installations de référence dans différentes zones de vulnérabilité sociale de Rio de Janeiro, où il reçoit 500 enfants après l'horaire scolaire. Permitimos que as crianças possam se apropriar do sentimento de liberdade, compartilhamento, convivência com iguais e diferentes, de uma maneira que o convívio social se torne natural no seu dia a dia. Eu reconheço que no SESC que ele fez uma grande diferença não só na vida dos meus filhos, como na minha. Então é muito gratificante isso, saber que o que me proporcionaram há anos atrás, minha filha está sendo proporcionada. Des cadres dynamiques qui permettent l'élargissement et le partage des connaissances et des valeurs. Les projets croient aux cultures de l'enfance et encouragent l'autonomie, la créativité et la création. Ici, l'enfant est reconnu comme citoyen de fait, ayant le potentiel de transformer la société. Então não daria tempo para 2 brincadeiras. Porque aí os dois podiam aproveitar mais tempo. Já pode trocar as brincadeiras, aí trocando assim. Comme ça, toute la communauté participe et s'implique dans l'amélioration de l'éducation. Começamos a dizer que nós somos a família SESC Mais Infância. Tudo isso envolveu não só a escola, não só um espaço físico que é o SESC. Foi muito mais além. Par les jeux, l'enfant représente et s'approprie le monde. Il construit des connaissances, il interagit, il prend des initiatives, il invente et s'y réinvente. Voilà pourquoi le droit de jouer est central dans les projets du SESC. A brincadeira, constitucionalmente, é um direito da criança, porque é brincando que ela aprende. Daí, é claro que a gente vai se utilizando da brincadeira para que a criança dialogue melhor, para que ela seja mais crítica. Nous reconnaissons l'importance des jeux d'enfants comme une excellente occasion de développement. Pour l'enfant, les jeux est une nécessité. Grâce à lui, il découvre le monde, il construit des connaissances, il crée, il a accès à tout ce qu'il apprend. O projeto venceu as fronteiras, os muros, envolve muitas pessoas interessadas, todo mundo pode colaborar, a gente se comunica com o entorno das unidades, a gente se comunica com as escolas de formação normal e o projeto vem ganhando força. Peguei uma turma que vinha bem complicada, de comportamento principalmente, e eu comecei a perceber durante um tempo que alguns alunos começaram a melhorar o comportamento, melhorar a questão da autonomia. Descobrimos conversando com eles que foi porque eles estavam participando do projeto Mais Infância do SESC. Nous pratiquons des activités qui favorisent l'interaction, l'inclusion et la diversité. C'est la somme de toutes ces actions qui a contribué au développement complet des enfants. Ela procura se isolar dos demais colegas. E no projeto Mais Infância, isso está mudando. E eu venho percebendo a cada dia uma mudança benéfica na vida dela. Na questão da socialização com os demais colegas, na questão da autonomia dela. Eu sou mãe do Gustavo, que é autista. Em pouco tempo ele já está evoluindo muito, ele já está cantando. Ele está falando novas palavras. Créativité, respect et éthique sont les principes fondamentaux du SESC Mais Infância. Une base construite aussi sur des concepts de durabilité, de solidarité, de diversion, de création et de participation active.
Un travail partagé en groupe, comptant toujours sur la présence d'un professionnel de référence. Trabalhar com as infâncias é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo, essa responsabilidade ela fica leve, com o prazer de estar no convívio com as crianças, de estar compartilhando conhecimento com elas. As crianças têm o direito à voz, é um espaço onde as crianças realmente podem ser crianças. Plantar essa semente hoje é colher bons frutos no futuro. Esse é o nosso papel. Para isso nós existimos e fazemos isso muito bem. En 2018, le CESC a accueilli plus de 22 millions de personnes dans ce programme. Et l'estimative est d'atteindre le 28 millions en 2019. Des chiffres qui confirment le CESC Mais Infância comme un projet d'excellence qui laisse un legs à ses participants, certes, mais aussi à tous ceux qui ont chaque jour l'occasion de vivre ces expériences significatives. C'est ainsi qu'ensemble, nous favorisons des grandes transformations, des réalités, des possibilités, de nombreuses vies. No projeto SESC Mais Infância, a gente aprende brincando, o que faz qualquer pessoa ser uma pessoa melhor. E eu adoro isso.